Shabbat Shalom, queridos irmãos. Shabbat Shalom. Amém. Queridos, a nossa porção de hoje, nossa Parashá de número 12, Parashá Vayeri, que significa e viveu. Está em Bereshit, Gênesis, no capítulo 47, a partir do verso 28 até o capítulo 50, verso 26. Temos Haftarah, referência nos profetas, em 1 Reis, capítulo 2, versos 1 a 12. Na Brit Hadashah, 1 Pedro 1, 3 a 9, dentre outros textos, além do Salmo complementar de número 41. Então, queridos, conforme sempre iniciamos falando, registrando, o nome da Parashá é determinado pelo verbo que se inicia a própria referência. Então, Gênesis, Bereshit, capítulo 47, verso 28, diz assim: e viveu Jacó. Então, esse "e viveu" é o nome da porção de hoje. Vayeri, Vayeri, e viveu. E viveu Jacó na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Jacó, de Israel, chamou a Iosef, José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu Iosef: farei segundo a tua palavra. Então me disse Jacó: jura-me. E ele jurou. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. No capítulo 48 nós temos aqui que Jacó ele adoece, a partir do verso 11. Jacó abençoa José e os filhos dele, proferindo também bênçãos aqui na sequência sobre todos os demais filhos, no capítulo 49, e o capítulo 50 descreve então a lamentação por Jacó e o seu enterro, a bondade de Iosef para com seus irmãos, e finalmente termina essa porção descrevendo também a morte de Iosef, que de igual modo solicita aos irmãos, aos parentes, ao seu povo, conforme o verso 24 do capítulo 50, disse Iosef a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Também ele não quis permanecer no Egito. E nós sabemos, obviamente, que por ocasião da saída do povo do Egito, houve ali o transporte dos ossos de Iosef. Morreu Iosef da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram-no no caixão no Egito. Queridos, a ênfase da mensagem de hoje, ela se dará no capítulo 49, exatamente a partir do, no capítulo 48, a partir do verso 11. 48, a partir do verso 11. Que diz assim: então disse Israel, Jacó, a Iosef: eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Iosef, tirando dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e a esquerda de Israel, e Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito.
e abençoou Yosef, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. E aqui na sequência, queridos, nós temos aqui uma insurgência de Yosef com relação à inversão dessa bênção, né? Porque Manassés era o primogênito, inicialmente ele deveria, por ser o primogênito, receber a bênção, mas as coisas espirituais, e aqui obviamente Jacó, Israel, ele age de forma profética, né? As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, muitas vezes, nós seguimos uma linha natural, ao passo que nós devemos atentar exatamente para a espiritual. E foi o discernimento que teve Jacó aqui com relação a inverter a primogenitura. E nós sabemos que essa inversão de primogenitura, ela se dá exatamente pela valorização ou desvalorização daquele que tem esse direito em relação às coisas da terra. Nós temos isso no transcurso da história, começando lá desde Ismael, passou aqui por Jacó e Esaú. Então, essa inversão ela ocorre exatamente para que a primazia seja da questão espiritual. E agora nós, no capítulo 49, bênçãos proféticas de Jacó. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. E aí ele começa, veja bem, quem é o primogênito? Rúben. E ele começa por Rúben. Rúben, tu és meu primogênito. E aqui nós vamos ver mais uma inversão também da primogenitura. Por que Rúben então não foi colocado no seu status de primogênito? Então, Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, não serás o mais excelente. Por quê? Porque violaste o leito de teu pai e o profanaste, subiste a minha cama. Queridos, aqui tem algumas coisas interessantes aqui para destacarmos. Primeiro, essa questão da primogenitura. Então, por causa disso, ele já vai perder o seu direito de primogenitura. E a segunda coisa que chama atenção aqui é o fato de Jacó não convalidar a ação de Rúben. O que muitos pais tendem a fazer é chamar o errado de certo. Então aqui ele começa a pontuar, de acordo com, obviamente agora com uma experiência mais profunda com o Eterno, ele começa aqui a pontuar. Ou seja, ele já desfaz a primogenitura em face da violação, e ele aponta o erro. Então você era assim, e tal, mas você não será o mais excelente. Então a importância, queridos, de nós pais, deixar claro para os nossos filhos aquilo que eu estou sempre pontuando, do absoluto de Deus. Nós temos um absoluto, que é a vontade do Eterno. O que diz a vontade do Eterno? O que diz a instrução do Eterno? A instrução do Eterno é aqui. Este é o caminho. Ah não, meu filho, você é mais bonitinho, então você pode ir por aqui. Ou pode ir por ali. Não, papai vai te perdoar aqui. Não, o que é errado, o que é certo é certo. Vamos enfatizar as coisas certas, mas vamos pontuar, retificar aquelas que estiverem em desacordo com a santa instrução da terra. O que nós temos que ter em mente é exatamente nos apossarmos dessa diretriz absoluta. E a partir do momento que nós compreendermos isso na sua máxima essência, gente, acabou. Nada nos desvia
nada vai fazer com que saiamos desse eixo central. Por quê? Porque nós não estamos defendendo uma ideia própria. Nós não estamos defendendo aqui um ponto de vista próprio. Não. É a palavra do Eterno, conforme nós estudamos aqui constantemente. A palavra do Eterno, ela permanece para sempre. Nada obstante a mudança social que vai ocorrendo de acordo com a involução da sociedade, porque o que está havendo em termos de valores aí é uma verdadeira involução. A cada dia que passa a coisa fica pior em termos de valores. Os mandamentos do Eterno são altamente e de forma escancarada desprezados. Honrar pai e mãe, não, a criança ela é livre, ela pode fazer o que ela quiser. O pai e a mãe não é dono da criança. O Estado vem e dita normas para que nós pais eduquemos as nossas crianças, não de acordo com esse padrão absoluto, mas de acordo com uma ideologia. E aí a forma que temos de nos proteger é qual? Opa, ideologia? Não, estamos fora disso. Nós temos um padrão absoluto, nós temos uma bússola segura, nós temos um norte eficaz, que é a santa instrução do Eterno. E nós temos advertência durante toda a escritura, de Gênesis, Apocalipse, no sentido de nos mantermos fiéis às instruções que recebemos. Mais uma vez, Romanos 15:4, tudo o que está escrito para o nosso ensino, a fim de que nós tenhamos esperança. Isso é para termos esperança. O que deu certo lá atrás, dará certo novamente, desde que mantenhamos essa verdade absoluta, desde que mantenhamos a nossa fidelidade para com o Eterno. Então nós vemos aqui Jacó já pontuando para Rúben, o seu erro. E nós sabemos, queridos, que essa questão da primogenitura, tem um comentário aqui que fala assim: por ser o mais experiente, o primogênito é merecedor de respeito por parte dos seus irmãos. A experiência confere maior poder. Nós devemos respeitar a experiência. Agora, isso é um princípio absoluto? Não, não é um princípio absoluto. Muitas vezes, aquela pessoa que nós reputamos por experiente, a experiência dela está fora do padrão. Se for uma experiência para com o Eterno, perfeito. Então, nisso, mais uma vez, as palavras do nosso mestre Yeshua: pelos frutos conhecereis. Então, se a pessoa que é experiente produz os frutos, que a própria palavra estimula, perfeito, aí sim merece todo o nosso respeito. E aí mantemos todos os privilégios dessa experiência, não o contrário. Então, aqui neste caso, como Rubens se deitou aí com a concubina de seu pai, o que é pecado? Pecado. Nós temos lá em Levítico a descrição de relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas. Ele cometeu uma relação sexual ilícita. E por isso, ele não poderia ser premiado como se nada tivesse acontecido. Então, esse ímpeto dele fez com que ele fosse descredenciado dessa supremacia de primogenitura que naturalmente lhe caberia. No verso 5, nós temos: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Olha aí: no seu conselho não entre minha alma, com seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Então aqui os dois juntos eram extremamente fortes. E aí Jacó faz o quê? Separa. Separou exatamente
por conta daquele episódio de eles terem matado os habitantes de Siquém, a despeito lá do que aconteceu com a sua irmã Diná. Então essa matança muito desgostou a Jacó, e estávamos eu e Evandro comentando mais cedo acerca disso, do verso que fala que Jacó conquistou uma cidade com espada e com arco, quando na verdade o temor dele pela ação dos filhos, comentaristas da Torá dizem que na verdade esse arco e espada se refere a orações e súplicas. Não que ele tenha empunhado uma espada, porque não há um registro disso na Torá, mas que a vida dele e do povo de Deus foi poupada exatamente por causa das suas orações e súplicas. Então a conquista dele se deu no plano espiritual, e não no plano material. Enquanto Simeão e Levi foram e agiram no ímpeto da carne, naquela ânsia ali de buscar justiça em relação à honra da irmã, Jacó se manteve no plano espiritual, orando, suplicando ao Eterno para que nada acontecesse, dado o temor de que os povos poderiam se insurgir em razão da atitude dos seus filhos Simeão e Levi. Verso 8: Judá, teus irmãos te louvarão. Agora vejam aqui o registro que ele faz acerca de Judá. E é a partir daqui que nós desenvolveremos o nosso tema de hoje. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-te e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre seus pés, até que venha Siló. O que é Siló? Aquele a quem pertence, aquele que há de ser enviado. O que é isso, afinal de contas? Eu já pesquisei sobre o assunto, não tem uma resposta assim bem definida, pelo menos onde eu pesquisei. No original ali, como fala, os estudiosos não entraram num consenso sobre o que Jacó queria dizer ali exatamente. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Tradução. Os ortodoxos nunca vão interpretar isso aí. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu estou aqui com um comentário ortodoxo que está aqui, entre parênteses, tradução de Siló, ou Mashiach, ou Messias. Os ortodoxos não negam a vinda de um Mashiach, muito pelo contrário. Essa crença ela é muito firme em relação aos planos do Eterno. Isso foi prometido lá atrás, isso foi sendo passado de geração em geração. Não há como ignorar isso. Isso, aí é outra história. O que os ortodoxos não admitem é que Yeshua seja o Mashiach. Agora, o entendimento majoritário, e com certo consenso, é que Siló aqui se refere àquele a quem pertence, àquele que há de ser enviado, o Mashiach. E quanto a isso não há dúvida. Agora, esse verso ele é corroborado em toda a Escritura, apontando para o Mashiach. E no nosso caso, precisamente para o Mashiach Yeshua. Então, aqui trata-se de uma profecia que é ratificada em relação a Gênesis 3,15,
né? Então, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, até que venha aquele que há de ser enviado, até que venha o Messias. Alguns rabinos se referem a Siló como sendo o espaço físico. Existe uma cidade em Israel com esse nome, né, onde inclusive ficava o Mishkan. Só que não pode ser por causa de quê? Olha a sequência. A ele? Isso, a ele obedecerão os povos. A pessoa que diz. Olha aí, a ele quem? Aquele que há de ser enviado, o Mashiach. A ele obedecerão os povos. Olha o verso 11, se tem condição de ser uma cidade. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Então, gente, consenso tranquilo em relação ao Mashiach. A grande questão é Yeshua, ok? Eu estou de acordo. Em relação ao Mashiach é tranquilo. Agora, o ponto, né, entre nossos irmãos ortodoxos é que nós entendemos que o Mashiach é Yeshua, porque ele sim preenche todos os requisitos. Analisando as escrituras de Gênesis, Bereshit até o final, até Apocalipse, até a revelação plena, né, nós temos aí todos os fatos, né, e provas contundentes, não são indícios, são provas, são fatos, né, profecias cumpridas de que o Mashiach é Yeshua. Baruch Hashem por isso. Pois não. O comentarista Rashi fala isso, né? Que não há discussão quanto a isso, que Yeshua vai se referir não ao Mashiach. Não, exatamente. E aqui, queridos, quando Jacob começa por Rúben e vai passando os seus filhos, né, aqui ele mostra exatamente o mundo vindouro, né, a era messiânica, e chegando aqui, né, em Judá, né, e fazendo essa observação em relação a Judá. Nós temos Yeshua na Brit Hadashah. Deixa eu pegar aqui. Yeshua na Brit Hadashah é chamado como? Leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. Na verdade, só existe um comentário, só um verso, que fala que Yeshua é o leão da tribo de Judá. Esse verso ele está em revelação lá em Apocalipse. O cetro, gente, o cetro, nós sabemos que cetro é um emblema de autoridade absoluta, não é? De rei, de autoridade, isso, de rei, é uma autoridade régia, não é? Então é para representar mesmo essa autoridade, que obviamente foi entregue a Yeshua, né? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, quando diz que o cetro não se afastaria de Judá, indicava que o reinado iria pertencer à tribo de Judá e permaneceria assim, até que efetivamente fosse cumprido naquele que haveria de ser enviado, né? Que no nosso caso sabemos, né, obviamente, que é o Mashiach Yeshua. O Salmo 2, queridos. Salmo 2, abre por favor. Salmo 2 diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra Adonai e contra o seu ungido, dizendo, olha aqui o cumprimento de tudo isso, né? Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra Adonai e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Gente, algo mais atual do que isso? Não.
Consegue enxergar o plano dessa agenda globalista nesse sentido? Sim. Contra Adonai e contra o seu ungido. Vamos romper os laços, né? O mundo quer rompimento de laços com o Eterno e com o seu ungido, é óbvio. A instalação, esse plano maquiavélico da Agenda 2030, né, passa por aqui. E aliás, não passa não, isso aqui é a razão primeira desse plano dar certo. Né, porque eles têm que destruir a base de tudo que é a teologia judaico-cristã, né, para que as famílias, né, se desagreguem. Todo o conceito daquilo que é correto, segundo o único padrão que possuímos, caia por terra. O que eles querem é isso, derrubar esse absoluto, porque a partir daí fica muito fácil, né, de qualquer manipulação. E a especialidade deles é exatamente essa. Atos 4, versos 25 a 27. Abram, por gentileza. Primeiro foi Salmo 12, Salmo 2, a partir do verso 1 até o verso 3. Quem achar pode ler, por favor. Atos 4, 25 a 27. Atos 4, 25 a 27, diz assim, aliás, vou ler a partir do verso 23, para contextualizar. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Adonai, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Ruach HaKodesh, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Olha, repetindo o Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Gente, isso aqui é extremamente importante, porque é a Brit Hadashah trazendo o Taná, trazendo as profecias e integrando o texto. E isso é excelente para aqueles que tentam desvirtuar ou até mesmo anular a Brit Hadashah. E nós sabemos que é uma tarefa impossível, porque tudo o que a Brit Hadashah faz é exatamente confirmar, comprovar o que está na Torá. Nada, absolutamente nada que está na Brit Hadashah, a não ser por um ou outro erro de tradução, não entro no mérito se é doloso ou não, mas fora isso, e mesmo com isso, a mensagem não é comprometida. Mas se nós olharmos o contexto, nós percebemos claramente quando é apenas um erro gráfico talvez, ou mesmo semântico, mas que não compromete a mensagem, sobretudo porque nós trabalhamos com a certeza plena de que a Torá da terra, ela é absoluta. Então, é isso que nós temos que gravar. A Torá é absoluta, a Torá é absoluta, a Torá é absoluta. E aí, todos os profetas, todos os discípulos, todos os apóstolos, o próprio Yeshua jamais poderiam falar contra o que é absoluto. E é o verdadeiro contrassenso que nós estamos vivendo. Não é? Porque nós vivemos num mundo que já afastou esse absoluto. Não, lei? Não, Jesus, conforme dizem, acabou com a lei. Como assim ele acabou com a lei? Quando ele próprio declara: não penseis que eu vim acabar com a lei. Como que alguém que fala que serve a Jesus, entre aspas, cujo nome correto é Yeshua, como alguém que fala que serve ao Filho de Deus, ao ungido, ao Messias, pode afirmar que ele acabou com a lei do Pai? Se ele tivesse acabado com a lei do Pai, ou mesmo mudado qualquer coisa,
ele não poderia ser o Messias. Ele não seria ungido suficiente para que ele cumprisse o papel para o qual ele foi enviado. Siló, aquele que há de ser enviado com um propósito. Com um propósito. E aí Yeshua continua descrevendo para os seus discípulos, para nós, ele continua assegurando esse absoluto, falando que até que os céus e a terra passem, nenhum sinal, para ser mais generalista, nada vai se alterar da lei, da Torá, da instrução, até que tudo se cumpra. Ou seja, nós temos céus, nós temos terra, está tudo aqui ainda. E aí ele prossegue, aquele que violar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e assim ensinar aos outros, tradução correta, ele não estará no reino. Ele não estará no reino, não será visto no reino. E aquele que obedecer e que ensinar outros a obedecer, esse será considerado grande, apto, aprovado. Óbvio. Mas a tradução maliciosa diz o quê? Aquele que violar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e assim ensinar os outros, será considerado mínimo no reino, dando a entender que essa pessoa estará no reino, o que é um absurdo. Como que alguém viola, ensina o outro a violar, ainda estará no reino? Não estará, conforme já asseveramos aqui várias vezes. Não estará. Então, se violar e ensinar outro a violar, não estará no reino. Mas a tradução faz questão de colocar isso para exatamente minimizar os efeitos da desobediência à instrução da terra. Mas espera aí, é Yeshua, o Messias, o enviado, ele está dizendo, aquele que violar, não estará, aquele que cumprir. Mas espera aí, o pessoal não está dizendo que ele aboliu a lei, e aqui ele está falando que aquele que cumprir será considerado grande. Isso não é contraditório? Então são argumentações que não se sustentam, e as pessoas insistem nisso, aceitam que Yeshua é o Messias. Aliás, o cristianismo não o vê dessa forma. O cristianismo o vê como sendo o próprio Deus, afastando aí a figura do Pai, enquanto os nossos irmãos ortodoxos não conseguem enxergar em Yeshua que ele preenche todos esses requisitos, que ele é efetivamente o enviado do Eterno. Então, de novo, nós estamos naquela situação de intermediário, tanto para essa linha que crê que, mesmo sendo Yeshua o Messias, que é um segmento muito pequeno do cristianismo, porque 90% do cristianismo crê que Yeshua é o próprio Deus, fazendo dele, no mínimo, uma parte de uma trindade, enquanto outros acabam dizendo que efetivamente não há que cumprir mais nada, porque ele já cumpriu tudo que tinha que ser cumprido. Mas, conforme estamos sempre pontuando, não há fundamento bíblico para isso. Ninguém consegue, nenhuma autoridade tida como teológica consegue sustentar isso nem por um minuto. Por quê? Porque não tem texto bíblico que prove essa tese. Muito pelo contrário. Nós temos inúmeros textos que afastam essa tese e até pelas próprias palavras do nosso Mashiach, que é da tribo de Judá, de que tudo vai se cumprir tal qual o Pai prometeu, a não ser quando efetivamente novos céus e nova terra, haverá novos céus e nova terra, ou seja, tudo isso será refeito, mas só depois do milênio. Inclusive no próprio milênio nós temos profecias em Ezequiel, em Isaías, de que a Torá, a instrução do Eterno, será a lei que regerá todas as nações. Todas as nações.
Então, esses argumentos, conforme já disse, são argumentos insubsistentes. Eles não tem como se sustentar. Abra, por favor, em Lucas, capítulo 1, versos 32 e 33. Outra pessoa abra, por favor, em Isaías 11, 10 e outra em Romanos 15, 12. E quem achar o texto pode ler, por favor. Deixa eu nominar aqui, para ficar mais fácil. Eugênio, leia Lucas, por favor, 1, 32 e 33. Aguinaldo, leia, por gentileza, Isaías 11, 10. Evandro, Romanos 15, 12. E Maxwell, Apocalipse 5, 5. Lucas diz assim: Lucas, capítulo 1, verso 32 e 33. Pode ler. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Adonai, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele será rei sobre a casa de Jacó para sempre. E não haverá fim do seu reino. Maria, porém, disse ao anjo... Não, 33? Só para aqui. Ok. Volte de novo no primeiro verso. E ele será chamado Deus. É isso que está escrito? Filho do Altíssimo. E ele será chamado Filho do Altíssimo. Isso está em Lucas. Tem 1000 referências, gente. 1000 referências disso aí. Está em Lucas, verso 1, 32 e 33. E ele será chamado Filho do Altíssimo. Antes de passar para o próximo, Maxwell, Apocalipse 5, 5. Mas um dos anciões me disse: pare de chorar. Veja o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, de modo que ele pôde o ouro e os 7 selos. Então, aqui João é confortado com a visão de que tinha alguém apto para abrir o rolo e os selos. O Mashiach Yeshua, porque ele venceu. Venceu o quê? Ele fala em outro texto: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que é vencer o mundo? Um de cada vez. Fazer a vontade do Pai. Não sujeitar ao mundo, hora nenhuma. Exatamente, é não se sujeitar, né? Claro, as duas respostas se complementam. É não se sujeitar a esse sistema de coisas. Né? Sobretudo, gente, por quê? Porque nós temos um absoluto. Então, como que nós vencemos o mundo? Tudo passa ou perpassa por aqui. Tudo. Qualquer coisa vai passar por aqui. Está de acordo? Perfeito. Não está de acordo? Não faça. Não faça. É assim que nós vencemos o mundo. É fazendo, em resumo, fazendo a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Aqui, ó. A santa instrução dele. Obviamente. Procura apresentar-te ao Pai, a Deus aprovado, como varão, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa? A Torá. Óbvio. E na Torá nós temos todos os profetas, temos os escritos, temos todo o restante das escrituras que fortalecem, que nos ensinam, que nos confortam acerca dessa vontade. Isaías 11, 10. Naquele dia, a raiz de Jessé será como uma bandeira para os povos. Os goim a procurarão, ou as nações a procurarão, e o lugar onde ela descansa será glorioso. Veja, gente, a raiz de Davi,
Davi era de qual tribo? Judá, claro. O cetro não se afastará de Judá. Nós estamos aí, Davi, falando agora da raiz de Davi. Aqui está falando de Shai, Jessé. Sim. Não, sim. Ok. Tá, mas descendência. Sim. Né? Yeshua passa. Essa é a linhagem. O que está fazendo aí essa profecia de Isaías é exatamente descrevendo a linhagem do Mashiach. Romanos 15, 12. E mais, Yeshua diz: a raiz de Ishai virá, aquele que surge para governar os gentios, e os gentios depositarão nele sua esperança. Então Yeshua vem para governar. Trazer esperança. Repete, Evandro, por favor. E mais, Israel diz: a raiz de Ishai virá, aquele que surge para governar os gentios, e os gentios depositarão nele sua esperança. Queridos, toda a literatura judaica, né? Toda a literatura judaica, conforme eu falei, Gênesis 49, 10, aplica essa profecia ao Mashiach. O Targum reza aqui, até que venha o Messias de quem é o reino. Targum de Jerusalém, até o tempo em que venha o rei Messias de quem é o reino. O Talmud babilônico, Sanhedrin, capítulo 2, folhas 982, qual é o nome do Mashiach? É aquele, seu nome é Siló, aquele que há de ser enviado, pois está escrito, até que venha Siló. Então, só para fechar essa questão com relação, o cetro não se afastará de Judá, até que venha aquele que há de ser enviado, o Mashiach Yeshua. Pois bem, o Mashiach já veio, né? O Mashiach veio numa primeira vez, agora para ser ungido, né? Agora sim ele é ungido, e a partir da sua vinda como rei, né? Por ocasião agora do milênio, ele vem efetivamente para governar durante esse milênio. Leia, por favor. Adilson, por favor, lê o Romanos 15, 12 na sua versão, porque a minha pode ter sido não compreendida pelo. Né? Romanos 15. 12. É porque aqui estão os nomes em hebraico, né? Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, neles os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Ruach HaKodesh. Então isso aqui é uma esperança, a vinda do Mashiach é uma esperança geral, né? Tanto para os seus, né? E Yeshua deixou isso muito claro: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E para todos agora que efetivamente creem, né, que fazem parte, que integram agora, né, a família do povo de Deus. Rodrigo, Apocalipse 19, 10, por favor. Paloma, Atos 10, 43. Maria Lúcia, 2 Coríntios 1, 20. Com relação a ser descendente de Jessé ou de Davi, era mesmo, porque Jessé era o pai Claro, de Davi. claro. Sabe, Deus, quando eu estava no cristianismo, quando eu li no trecho assim, não tentarás o Senhor teu Deus quando Yeshua disse ao inimigo, eu achava assim que ali ele estava dizendo para o inimigo não tentar ele, sabe? Era a minha visão. Mas, Pois assim, é. 2 Coríntios 2 Coríntios 1, 20. Mas como pensar dessa forma, sendo que ele inicia falando que só há um Deus e que só ele tem que prestar culto? Entendeu? Ele cita o texto, né, que o Eterno, ele ordenará aos anjos que se responsabilizem por você quando ele for lá, eles sustentarão com suas mãos para que você não fira os pés nas pedras. Aí Yeshua lhe respondeu: mas ele também diz, não ponha Adonai, seu Deus, à prova, porque se Yeshua pulasse, ele estaria provando o Eterno. Josué, abre em Gálatas 3, 24, por favor, para complementar essa leitura. 3, 24.
3:24. Então, quem ficou com Apocalipse 19:10? Sobre... Pode ler? Pode. Então, eu me prostrei diante dos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: cuidado, não faça isso. Sou apenas o escravo seu e dos seus irmãos, que tem a obra de dar testemunho de Yeshua. Adorem a Deus, pois dar testemunho de Yeshua é o que inspira as profecias. Olha aí, gente. Olhem esse texto que o Rodrigo acabou de ler. Dar testemunho de Yeshua. Eu acho que eu já fazia uns tempos. Podia repetir para mim. Eu ouvi. Rodrigo, lê mais alto, por favor, até para a gravação não ficar tão ruim. Então, eu me prostrei diante dos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: cuidado, não faça isso. Sou apenas o escravo seu e dos seus irmãos, que tem a obra de dar testemunho de Yeshua. Adore a Adonai, pois dar testemunho de Yeshua é o que inspira as profecias. Adorem a Deus. Aqui um anjo falando, né? Adorem a Deus. Poderia ter dito: adorem a Deus e ao Messias. Não, adorem a Deus. É o único que é para ser adorado. Adorem a Deus. Deem testemunho do leão da tribo de Judá, do Mashiach, Yeshua. Deem testemunho, porque dar o testemunho dele é o que inspira as profecias. Isso está em perfeita consonância com Apocalipse 14:12. Salomé, por gentileza. Apocalipse 14:12. E Cleiton, Apocalipse 12:17. 12:17? Acho que é. Confere por gentileza. 14:12:17, acho que é isso. Lê, por favor, Salomé, 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Elohim e a fé em Deus. Então, aqueles que guardam os mandamentos, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Pai, de Elohim, e têm o testemunho de Yeshua. São as duas coisas. Apocalipse 19:10, Apocalipse, você leu 14? 12:17. É isso mesmo? E ouço o dragão isso. que foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os restantes da descendência, quais são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Perfeito. A mesma coisa, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Yeshua. São Duas coisas distintas, uma coisa e outra. Não pode guardar por si só, negando o Mashiach. Sem mim nada podeis fazer, disse Yeshua. E nem aceitar o Mashiach e negar a lei de Deus, né? Como os evangélicos falam. Exatamente, não penseis que vim abolir. Eu vim para cumprir, para tornar pleno, né? Para plenificar, para clarear, para ensinar como cumprir. É isso que significa. Detalhe, o grande Atos dragão 10. vermelho, hein? Hã? O grande dragão vermelho. Exato. Você está vendo aí. Rodrigo dizendo, Atos 10:43, que ficou? Por favor. A estes dão testemunho de todos os profetas, que por meio de seu nome todo aquele que crê receba a remissão dos pecados. Gente, todos os profetas dão testemunho de Yeshua. Para quê? Para que aquele que crer em Yeshua terá remissão de pecados, perdão de pecados. Ou seja, aqueles que não creem morrerão nos seus pecados. Morrerão nos seus pecados. Por quê? Porque o único meio pelo qual os pecados podem ser perdoados
é por meio de Yeshua. Não há outro caminho. 2 Coríntios 1:20. Meu, né? Porque as muitas promessas feitas por Deus, todas encontraram uma resposta sim em conexão com Ele. E esta é a razão de, por meio dele, pronunciarmos o amém quando damos glória a Deus. Amém. Gálatas Gálatas 3. 24. Assim, a Torá serviu de tutor até a vinda do Messias, para que pudéssemos ser declarados justos com base na confiança e na fidelidade. Agora, porém, tendo chegado o tempo desta fidelidade decorrente da confiança, já não estamos mais sob o controle do tutor. Controle do tutor, esse é um dos textos mais polêmicos. Nós já estudamos o livro de Gálatas aqui. Esse é um dos textos mais polêmicos, que é desvirtuado como para que a lei não seja efetivamente cumprida. Primeira coisa, a lei ela serve de aio, né? Eu uso um termo aí no passado, né? Que serviu de aio para nos conduzir ao Messias, a Yeshua, né? Agora, o que a lei diz acerca do pecado? Aqui, a alma que pecar, essa morrerá, né? Então a lei ela serve de aio para nos conduzir como tutor, para nos conduzir ao Mashiach por conta da própria lei, porque a lei fala que aquele que pecar morrerá. Mas a partir do momento que nós somos entregues a Yeshua, há aí o que? Uma substituição, por isso nós não morremos. Lê de novo os versículos na parte, por favor. Agora, porém, tendo chegado o tempo dessa fidelidade decorrente da confiança, já não estamos mais sob o controle do tutor, mais sob o controle do tutor. Isso, o controle do tutor diria, o controle do tutor da Torá diria que nós teríamos que morrer. Porque em união com o Messias, todos vocês são filhos de Adonai por meio dessa fidelidade decorrente da confiança, tanto de vocês quanto foram imersos no Messias, tantos de vocês quantos foram imersos no Messias, do Messias se revestirão. Exatamente. Nele não há judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, porque em união com o Messias e Yeshua, todos vocês são um. E se vocês pertencem ao Messias, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, fecha todo o ciclo novamente. Somos descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Gênesis 12. Né? Em ti serão enxertadas todas as famílias da terra. Por meio de quem? Por meio do cetro de Judá que não se arredará. Aí é que é interessante porque as confusões que a gente faz, por exemplo, unidos com o Messias, nós somos um com ele, então nós somos Messias? Nós não somos Messias. A gente tem que saber fazer essa separação. Lógico. Eu e o Pai somos um. Né? Isso é propósito. Isso é propósito. Quando fala que eu estou unido com o Messias, significa que eu estou agora obedecendo aquilo que o Messias está mandando fazer. É o primogênito de Deus. Tem um texto que fala, se não me engano, Romanos 8. Nessa versão aqui não está falando, não, mas fala assim: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em união com Mashiach. Sim. Que não É a andam condenação, segundo a carne, que não andam segundo Isso. a carne, mas segundo a Torá. Exatamente. Então, aquilo que a lei condenava, no Mashiach nós somos justificados. É por isso que nós não morremos. Agora, uma coisa não anula a outra. Esse é o problema da interpretação, né? Da descontextualização, do afastamento desse absoluto. Gente, isso é um princípio de hermenêutica. Toda vez que nós afastamos uma premissa maior, que ela é estrutural, todo o resto se rui. Meu Deus, esse texto que a Maria Lúcia leu, de 2 Coríntios 20, esse amém aí, só cabe no texto que nós estamos estudando, se ele for entendido como um acróstico, El Melech Memano. Sim, claro. Sempre ela, toda vez que amém, ele significa exatamente que o Eterno é rei e fiel. Né? Amém significa isso. É o Melech Memano.
Abra, por favor, em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Queridos, prestem atenção, esse texto é falado, lido várias vezes aqui durante os nossos estudos. Mais uma vez, atentem para o que está escrito, para que vocês possam ter subsídio de resposta a outros. Olha o que está escrito em Mateus 28, 18. Yeshua, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: primeira coisa, nós estamos no capítulo 28, verso 18. O que já aconteceu aqui no capítulo 28? O que já aconteceu? Isso, esse é o ponto. Então aqui nós estamos no contexto de Yeshua ressuscitado. Ele já teve o seu ministério durante os 3 anos, já morreu e já foi ressuscitado. Ele não ressuscitou, ele foi ressuscitado. O Pai o ressuscitou. Agora, estamos aqui nesse contexto. Verso 18. Yeshua, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ele não tinha. A autoridade foi dada a ele. Quem deu a autoridade para ele? O Pai, óbvio, né? E aí ele dá a ordem de fazer discípulo, né? E agora de forma ampla, de todas as nações, batizando esses discípulos em nome dele e ensinando a guardar todas as coisas que ele ordenou. E assim ele estaria junto conosco. Por isso que nós agora em união com ele, né? Ele estaria conosco todos os dias até que tudo se consuma. Então o importante aqui é ter isso em mente. A autoridade foi dada para ele, né? Toda a autoridade foi dada para ele. Efésios 1, versos 20 a 23. Abram por gentileza. O cetro não se afastará de Judá, até que venha o Mashiach, né? Nós estamos aqui testemunhando a vinda dele. Foi? Ele entregará o Pai ao Rei. Exatamente. Efésios 20 a 23. Efésios 1, 20 a 23. Quem achar pode ler, por favor. Ao fazer o Messias ressuscitar dentre os mortos. Olha aí. Ao fazer o Messias ressuscitar dentre os mortos. E se sentar à sua direita no céu, muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, domínio ou qualquer outro nome que possa ser invocado no Olam Hazel ou no Olam Rabá. Só até o 22, né? Além disso, ele pôs todas as coisas debaixo de seus pés e fez dele o cabeça de todas as coisas da comunidade messiânica, que é o seu corpo, a plena expressão daquele que ocupa inteiramente toda a criação. Ótimo. Na Bíblia judaica. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 20. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 20. Mas, de fato, Yeshua ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Yeshua. Cada um, porém, por sua própria ordem, e Yeshua as primícias, depois os que são dele, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino, olha aí, gente, quando ele entregar o reino ao
Deus e Pai. Ué, mas ele vai entregar o reino ao Deus e Pai? Né? Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, ou seja, o Pai. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que o Pai, o Elohim, seja tudo em todos. Nossa, esse versículo aqui é grandioso demais, porque coloca, né, as coisas no seu devido Nos seus devidos lugares, exatamente. Yeshua sem diminuir, sem tirar nada daquilo que o Pai ordenou. Apocalipse 1,7. Olha Apocalipse 1,7. Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. Deixa eu ver se isso mesmo. Não, na verdade é Apocalipse 1,4. 1,4. João, né? A revelação de Apocalipse é de João, que recebeu. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E o quê? Da parte de Yeshua Mashiach. E da parte de Yeshua. Não? A testemunha fiel. A testemunha fiel, olha aí. O primogênito dentre os mortos. Gente, mais claro que isso, que da parte de Yeshua HaMashiach, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para quem? Para o seu Pai, Para Deus e Pai. Para o seu Deus e Pai, aqui na minha versão. Para o seu Deus, como que ele sendo Deus vai ter Deus? Para quem diz que ele é Deus. Não é? É um contrassenso. Aliás, é uma contradição. Mata a Trindade, né? Sem dúvida, exatamente isso. Para colocar uma parte tal nisso mesmo. Então, da parte de Yeshua, fiel testemunho, da parte do Pai, e da parte de Yeshua, fiel testemunho, primogênito dos mortos, e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Está se referindo aqui ao Pai. Então, queridos, atentai, né, para os textos com o eixo central. De posse dessa premissa maior, que a Torá ela é absoluta e que nada pode contradizer o que está na Torá, e que o princípio maior daquilo que cremos é Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ou seja, o Eterno é um indivisível, não é um dividido em 3 partes, é um indivisível. E a vontade dele foi manifesta desde o princípio e já registrada até para o tempo do fim, colocando Yeshua na bênção que Jacob fez aqui para Judá. Voltemos ao texto de Judá, 49:10. Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés,
até que venha aquele que há de ser enviado. E a ele obedecerão os povos. Ou seja, todos os povos deverão obedecer ao Mashiach, ao Messias, aquele que foi enviado. A ele obedecerão os povos. Agora, os povos querem obedecer em termos práticos, né? Os povos enxergam a Yeshua como um rei, né? E que ele virá agora como um juiz atuante. Por acaso é assim que se enxerga? Atualmente não. Exatamente. Vou encerrar com dois textos: Marcos 12, 28 a 34 e Lucas 10, 17 e 21. Lá, por favor. Marcos 12, 28 a 34 e Lucas 10, 17 a 21. É Yeshua descrevendo aqui virtudes que nós devemos praticar. Quem achar pode ler, por favor. Achei Lucas 10, 17. Pode ler. Os 70 voltaram alegres. Senhor, disseram, com seu poder até os demônios se submetem a nós. E Yeshua lhes disse: eu vi a Satã caindo do céu como um relâmpago. Lembrem-se de que lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Sim, sobre todas as forças do inimigo nada lhes fará mal. Contudo, não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês. Alegrem-se porque seus nomes estão escritos no céu. 21. Naquele momento, Yeshua transbordou de alegria do Ruach HaKodesh e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque escolheste essas coisas, porque escondeste essas coisas às pessoas sábias e cultas e as revelaste às pessoas comuns. Sim, Pai, agradeço por ter sido essa a tua vontade. Amém. Marcos 12, 28 a 34. Eu vou ler aqui a partir do 26. Se Satã expulsa Satã, ele está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Além disso, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulso seus representantes? Portanto, eles mesmos serão juízes de vocês. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou a vocês. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá saquear a casa dele. Quem não será comigo é contra mim, e quem comigo não reúne, espalha. Por que motivo ele diz que as pessoas terão pecados e blasfêmias perdoados, mas blasfemar contra o Kodesh, o Espírito de Deus, não será perdoado? Quem disser algo contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Kodesh não será perdoado, nem no futuro, nem no presente. Eu acho que você leu o texto errado. 28. Você leu o texto errado. É Mateus 12, 28. Mateus ou Marcos? Não. Perdão. Marcos. Marcos 12, 28. Marcos 12, 28 a 34. Vou ler aqui para dar mais rápido. Amor, deixa eu ler na versão judaica, tá tão maravilhoso. Então tá. Um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate. Notando que Yeshua lhes dera uma boa resposta, perguntou: qual é a mitzvah mais importante? Qual é o principal de todos os mandamentos? Yeshua respondeu: a mais importante é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um.
E você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. A segunda é esta: ame o próximo como a si mesmo. Não existe mitzvah maior que estas. O mestre da Torá lhe disse: muito bem respondido, Rabi. Você falou a verdade quando disse que Deus é único, que não existe nenhum outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. Ao ver Yeshua que ele havia respondido com perspicácia, disse-lhe: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém mais ousou lhe propor outra Sheilá. Queridos, aqui Yeshua descreve os dois princípios de cumprimento da Torá. Amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Deus é um só. Ele deixa muito claro aqui que Deus é um só. Um só, ele não é trino, ele é um. E que amar a Deus acima de todas as coisas, e depois ao próximo como a nós mesmos, disso depende toda a estrutura, toda essa verdade que é absoluta. E quem o estava interrogando era um mestre da lei que tinha essa verdade como absoluta. E obviamente Yeshua não pensava de um modo diverso, muito pelo contrário, ele fortaleceu aquilo que o mestre da lei estava dizendo. Então, vendo que ele havia, Yeshua vendo que ele tinha respondido sabiamente, declarou: não está longe do reino de Deus, não está longe. Ou seja, não há reino sem lei, não há reino sem instrução. O cetro não se arredará de Judá até que venha Yeshua novamente. Já veio uma vez, já foi declarado como ungido e agora ele vem para reinar. Queridos, Hazak, Hazak, Venitz, Hazek. Ser forte e sejamos fortalecidos. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.